A geopolítica hoje, ela... O lado mais... o componente que a gente ainda não aprofundou aqui, o componente mais, assim, exótico dela são as sociedades secretas. Porque uma coisa é você ter os serviços de inteligência, que são amplamente reconhecidos, né? A gente tem a BIM no Brasil, CIA nos Estados Unidos, MI6 no Reino Unido. Só que, para além das agências de inteligência, nós temos as sociedades secretas. E a gente teve um exemplo recente da importância das sociedades secretas nos sistemas de defesa e de inteligência. E eu não sei se você consegue achar essa notícia, Homer. Scotland Yard obriga todos os policiais a assumirem se são maçons ou não. Algo assim, extremamente inédito, né? O cara ter que declarar se ele é maçom ou não, né? Por que a gente está citando isso? É um exemplo para a gente ver que no setor de defesa, no setor de inteligência, no setor da segurança, existem muitas sociedades secretas que atuam ali, que têm interesse naquilo ali. Então, vamos supor que a gente está pensando não na Scotland Yard, numa polícia britânica, mas a gente está pensando na Força Real Aérea, Royal Air Force, né, RAF britânica. Ali existem várias pessoas que são de sociedades secretas e eles têm também uma determinada agenda, né? Então, compreender isso é um nível mais exótico e difícil de um acréscimo de um componente geopolítico, né? Para a gente estudar essa parte, que é uma parte mais assim, que tem um ar meio folclórico, para a gente conseguir estudar essa parte melhor, a gente vai ter que acabar lendo alguns livros mais estranhos, a gente poderia dizer. Conseguiu achar uma notícia aí? Olha lá, agentes da Polícia Metropolitana de Londres devem informar seus superiores se são ou foram da maçonaria. E, a princípio, muita gente olha isso e fala, deve ter algum chefe da polícia ali que não gosta da maçonaria, né? Eu já penso, cara, que eles são tão... o alto escalão da polícia britânica ali é tão controlado pela maçonaria que eu acho que é o contrário. Eles estão querendo saber quem é amigo. Vamos identificar quem já é para saber quem é amigo e identificar quem não é para saber quem a gente não pode confiar. Eu acho que é exatamente o inverso do que a maioria da população está pensando, né? Uns estão falando assim, finalmente vão tirar os maçons da polícia britânica. Eu acho que é o contrário. Finalmente eles querem identificar quem não é, para poder não chamar esse cara para certas conversas e não apresentar a ele certas informações ou documentos, né? Então, esse exemplo é apenas para você ter esse discernimento de que você vai numa academia militar e tal, lá existem capítulos ali de sociedades secretas que já fazem o convite para você entrar, né? Então é muito comum haver nos sistemas de defesa, né, e no alto escalão do poder, pessoas que são de sociedades secretas, e muitas vezes essa sociedade secreta tem a sua própria agenda que vai acabar influenciando nas decisões geopolíticas e vai acabar influenciando na maneira como o mundo vai andar, seja para um lado, seja para o outro. Agora, para você entender essa influência, como eu estava falando, aí é um assunto mais exótico, porque você vai ter que ler certas literaturas assim, mais estranhas, né? Você teria que ler livros mais esotéricos, tipo a bibliografia do Manly P. Hall, né, como O Destino Secreto da América. Você teria que ler, assim, um dos livros mais contundentes nesse sentido, que mostra como o alto escalão do poder e os tomadores de decisão têm certos vínculos e esses vínculos determinam ali algumas opiniões e posições. É uma série de livros de um italiano chamado Leo Zagami. O Leo Lion Zagami, né, que se auto-intitula membro da nobreza italiana misturada com a nobreza britânica, né? Lion seria a família nobre britânica e Zagami uma família nobre italiana. O Leo Lion Zagami, ele se tornou, de certa forma, um dissidente assim, das sociedades secretas, apesar de que ele criou uma própria sociedade secreta dele. Ordem Spiritualis Universalis, um negócio assim, se eu não estou enganado. Esse aí mesmo.
Esse cara, ele escreveu uma série de livros chamado... Eu tenho a versão original em italiano, que é Confessione di un Illuminato. Em inglês tem Confessions of an Illuminati, né? Confissões de um Illuminati. Aí você olha, aparentemente, você fala, que palhaçada, né? Que bobeira isso. Mas se você pegar o primeiro tomo, o volume 1, eu acho que já estava no volume 12, e não são livros pequenos, no próprio volume 1 ele vai mostrar como vários expoentes do setor de defesa, do setor da economia, do comércio internacional, o comércio internacional de armas, o comércio internacional de combustível, né? Os grupos, ele vai mostrar como é que esses caras todos são cada um da sua respectiva ordem ali e tem a sua respectiva agenda. Então, se a gente, por exemplo, vamos supor aqui uma hipótese altamente ilustrativa. Vamos supor que, para além dos interesses dos Estados Unidos e da Rússia, para além dos interesses individuais de Donald Trump e Vladimir Putin, Donald Trump e Vladimir Putin pertencem a uma única e mesma sociedade secreta, que, acima dos interesses da Rússia e dos Estados Unidos e dos interesses individuais de Trump e Putin, tem também o seu interesse. Então, acima da aparente dicotomia que a gente poderia imaginar entre Rússia e Estados Unidos, existe ali uma afinidade mais subterrânea entre eles, e essa afinidade, em tese, nos ajudaria a entender algumas das posturas e atitudes que, aos olhos de um analista geopolítico clássico, seriam impensáveis. Eu tenho, baseado nessa hipótese de que Trump e Putin são membros de um mesmo e único grupo secreto, ou sociedade secreta, que não é nada de, meu Deus, sociedade secreta. Tem várias aí, né? A maçonaria mais famosa. Eles têm uma agenda, e essa agenda envolve, obviamente, o desenvolvimento de uma ordem mundial nova, uma ordem mundial que vai superar a ordem mundial que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que é a ordem mundial que chama Rules-Based World Order, ou ordem mundial baseada em regras, ou ordem mundial liberal, comandada pelos Estados Unidos ali, que se consolidam depois da Segunda Guerra Mundial como a maior potência bélica, o dólar sendo a reserva de valor global, e instituições internacionais garantindo ali a boa convivência e um relacionamento aberto entre os países, né? A gente vê a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas, né? Todas essas organizações de abrangência global que viabilizam essa ordem mundial baseada em regras. Vamos supor, né, se a ONU é um exemplo de uma instituição que é um pilar dessa ordem mundial atual, o Donald Trump agora falando que ele quer saindo da ONU, e o secretário-geral da ONU falando que a ONU está prestes a falir por falta de dinheiro, porque o Trump parou de mandar dinheiro, a gente já está vendo uma agenda ali de implementação de uma ordem mundial nova, que não necessariamente significa algo bíblico ou apocalíptico ou satânico, apesar de que eu acho que significa, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas essa ordem nova, ela precisa, para vir à tona, mostrar ao mundo que a atual ordem acabou, não está funcionando mais. Então, nesse contexto, a gente teria um trabalho em conjunto entre Trump e Putin, trabalhando ali em sintonia para desmobilizar essa ordem atual, para que eles possam juntos propor essa ordem nova. Então, dentro dessa tese, para além dessa teoria que todo mundo está falando agora do mundo multipolar, do sul global, né, dos BRICS aí, né, fazendo frente aos Estados Unidos, contestando esse império americano, e para quem acha que o mundo vai virar de um mundo comandado pelos Estados Unidos por um mundo em que o poder é diluído entre 10, 20 países, na verdade, esse projeto parece que ele vai substituir uma ordem mundial, não por um mundo multipolar, mas por um mundo tripolar, eu acho, pelo que eu estou enxergando. E por que um mundo tripolar? Porque parece que o desenho que está sendo construído ali hoje, fazendo essa análise geopolítica um pouco exótica, é um mundo dividido em 3 grandes blocos, cada um com a sua respectiva tirania,
nos moldes muito parecidos do que George Orwell apresentou no 1984, que era um mundo dividido em 3 blocos: Oceania, Lestásia e Eurásia. Nesse cenário, Oceania seria Estados Unidos e Inglaterra, Eurásia seria a Rússia e Lestásia a China. Então parece que, no fundo, a gente está vendo uma jogada ensaiada entre Estados Unidos, China e Moscou, fingindo que são inimigos, mas trabalhando em favor de uma ordem mundial nova, em que eles serão as novas potências que controlam regiões inteiras, né? Isso seria uma espécie de uma agenda compartilhada internamente nesses círculos mais esotéricos, a gente poderia assim colocar, né? Então, hoje a gente sabe, né, que se torna uma condição quase sine qua non o cara, para chegar a certos escalões do poder, ele ser membro de certas sociedades, né? Então, ali tem um mapa interessante, né? Nesse caso ali, a Rússia está pegando quase toda... Pegando a Europa toda, praticamente, né? A China pegando ali boa parte do leste, do Sudeste Asiático. Mas... porque aqui para mim tá dando reflexo, mas a gente tem quatro regiões, eu acho aí, né? A África, o Oriente Médio, ele tá um pouco neutro, né? Mas no preto a gente tem América do Norte e América do Sul, a parte sul da África, Madagascar e... Ali não aparece a Austrália, mas ali a Indonésia ali, né? Aqui tá aparecendo boa parte aqui da Austrália, essa parte da Oceania. Tá em preto, né? Isso, tá em preto, que seria a Oceania. Oceania, né? A Eurásia, pelo menos aí a Eurásia é o vermelho, né? Então você tem o vermelho, perdão. Lestásia é o verde. Você tem Rússia, você tem todo o norte aí da Europa. Isso. A Eustásia, né? Estásia. Ásia que é Lestásia. Lestásia. Esse mapa agora que eu vi é o mapa do mundo de 1984, né? Isso. As 3 grandes regiões, né? Oceania, Eurásia e Lestásia. E aí você tem o norte da África aqui também, o leste europeu aí, que é a parte do território a ser descoberto, né? Tipo, largaram de mão, né? Isso, terra de Marlboro, né? Terra de Marlboro. Ali, sem lenço, sem documento. Seria mais ou menos isso. Então, nesse enquadramento, né? Eu acho que o mundo está indo mais ou menos para isso, meio que como acordo, né? Então, aí o cara fala, pô, Daniel, você está fazendo análise geopolítica com base em fofoca de sociedade secreta, mais obras de ficção do 1984? Olha o mapa recente que o presidente Donald apresentou. Os Estados Unidos todo sendo composto por Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, América Central e Venezuela. Não sei se você consegue achar esse mapa, Homer. Se você botar Trump, mapa, Venezuela, sei lá, Groenlândia, você vai ver que na Casa Branca ele mostrou um mapa em que a bandeira dos Estados Unidos estava em cima de todas essas regiões, né? Então, todas essas regiões apresentadas por Trump dessa forma, a geopolítica clássica vai chamar de doutrina Monroe 2.0 ou doutrina Donroe, né? Que é a mistura de Monroe com Donald. Mas, na verdade, aquilo ali que o Trump está mostrando naquele mapa é algo completamente diferente, que é o chamado tecnato. Aí já é outro mundo diferente, não tem nada a ver. O tecnato é um outro conceito, é uma outra filosofia, uma outra proposta que vai muito além aí do Orwell, né? Então, parece que o mapa global está caminhando para esse cenário aí. Depois, conseguiu achar? O Trump mostrando o mapinha ali? Consegui, ela não tá numa definição muito boa, mas eu consegui. Tá meio surradinho? Cadê? É esse daí, ó. Nossa, velho. Esse é o mapa, né? Mas tem a foto dele sentado mostrando esse mapa. Quando eu vi a foto do Trump mostrando esse mapa, eu falei, cara, isso aqui é fake. Porque parecia que... O que é aquela parte ali de baixo? Pega Venezuela. Colômbia? É só a Venezuela que pega? Acho que é Venezuela. Olha isso, nesse cara. mapa não tem, o México não tá incorporado, né? Nem a Panamá, a Costa Rica ali, mas eu acho que no mapa que o Trump mostrou lá na Casa Branca tava pegando tudo, desde a Groenlândia até embaixo, né? Então eu tenho falado sobre isso há muito tempo, né? Que geopolítica hoje, cara, é hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O Trump quer saber do hemisfério ocidental.
negócio dele é olhar norte-sul, não é mais leste-oeste, né? É tipo assim, leste-oeste se virem e norte-sul não venham mexer aqui, que aqui agora é comigo. Né? Essa aqui seria a doutrina Monroe. Nesse mapa também o México não tá, né? Mas, então, eu fiquei muito relutante em olhar esse mapa e falar, cara, é real isso? Mas parece que é real, né? Eu vi notícias, Trump mostra mapa e tal. Esse mapa aí já é a proposta do Tecnato, né? O Tecnato, que é aquela proposta do movimento tecnocrático, que envolvia você ter uma região gigante, com muitos recursos naturais, que pudessem fazer a sua região, ou o seu Tecnato, uma espécie de protetorado, ser autossuficiente. Então o cálculo para os Estados Unidos serem autossuficientes, a gente precisaria incorporar Groenlândia, Canadá e Venezuela por causa do petróleo e dos minerais estratégicos, terras raras, né? Então é exatamente isso que o Trump está fazendo. Outra coisa que eu proponho, portanto, se você não entende a influência do movimento tecnocrático clássico nas ações e decisões geopolíticas de Donald Trump, você não vai entender exatamente o que ele está fazendo, onde ele quer chegar, né? Porque a ideia, e isso está no livro The Last Economy, A Última Economia, do Emad Mostaque, a ideia é que, eu já expliquei aqui, né? O capitalismo, ou o nosso conceito de economia, funciona na base da escassez. Né? O conceito de economia tradicional que é usado é o conceito de economia e administração de recursos escassos. Se você não tem mais recursos escassos, tudo é abundante, você não tem mais o capitalismo propriamente dito. O capitalismo é o modo de produção e de gestão do recurso escasso. Então, se a gente está... É exatamente esse livro aí, né? Um guia para a era da economia inteligente, né? The Last Economy. O Emad Mostaque é um insider lá do Vale do Silício, né? E tem um cara dos bastidores aí da inteligência artificial. Esse livro é impressionante, cara. Cada frase dá uma frase de efeito, assim, cada capítulo é maravilhoso. E ele mostra que o capitalismo está acabando e ele vai ser substituído por o quê? Né? Pelo quê? Por uma anarquia? Vai ser substituído pelo comunismo? Não, eles vão substituir pela tecnocracia. E a tecnocracia envolve você ter grandes regiões para você ter recursos suficientes para poder viver sem depender de muito comércio internacional, né? Então essa que é uma nova perspectiva geopolítica aí que está chegando. Resumindo, para você, na minha opinião, para você entender a doutrina Trump hoje, você precisa entender o que é tecnato e tecnocracia. É quase que um pré-requisito, porque é isso que ele está fazendo, tá bem evidente, né? Que a história também a inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo, né? Vai trazer abundância, o cara vai viver com base num crédito um crédito de energia, ou uma renda básica universal. Então, você estudar a geopolítica hoje sem esse componente, que é o componente da quarta revolução industrial, você não vai conseguir entender o que exatamente eles estão querendo, né? Por que o Trump quer tanto terras raras? É por causa da inteligência artificial. Mas por que ele quer tanta inteligência artificial? Para vencer a China na corrida pela melhor inteligência artificial. Tá bom, então agora eu entendi. Mas não é exatamente isso. É muito mais do que a gente isso. Não sabe do que tem. Tem muito mais... muito mais nuances. Não, interesses, né? Interesses, com certeza. Nessa minha leitura, ele precisa da inteligência artificial para ele montar o tecnato. Não, e outra, a gente não sabe também das chantagens que estão por trás. Exato, isso aí. De gente que colocou ele lá e fala, agora que eu te coloquei aqui, eu preciso disso. Exato. Putz, agora eu vou ter que criar uma história para justificar que eu quero isso. Exatamente. Então a justificativa é terras raras. Isso. Mas às vezes não é. Às vezes é outra coisa. Eu não posso deixar as terras raras na mão da China, mas na verdade é o Vale do Silício que quer esse acesso. Exato. Na verdade, a galera do Vale do Silício já está aficionado ali pela questão da Groenlândia. Já existem vários projetos aí, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, todo mundo já está com um projeto para investir na Groenlândia. E aí, eu me lembro daquela série Assassinato no Fim do Mundo, lembra? Lembro. Eles reúnem uma galera... É tipo no Polo Norte, lá, frio pra caramba. Mas é tipo, os caras... Gente top também. Muito top em várias áreas. Em várias áreas. Que eles reúnem lá pra... Ali eles estavam se reunindo para pensar
essa nova gestão do mundo em cima de uma inteligência e lá artificial. Eles descobrem que tem tinha um bunker plano enorme. né, o bunker e tal. Então, vai um pouco... O que a gente está vendo ali? Elite global, mais a a parte tecnológica, fazendo algum tipo de projeto estranho no Ártico. É mais ou menos isso, né?